Olá, no Desinformando desta semana, como o caso do suposto OVNI visto no Paraná levantou outras questões de ordem social. A sociedade da desinformação e seus filtros é objeto de pesquisa. Afinal de contas, o Sol é ou não é uma bolsa de fogo? Desinformando 123 já está na rede para iluminar o seu dia. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado, sempre muito bem informado, pesquisador, jornalista, que sabe tudo e pesquisa tudo sobre desinformação, Diego de Deus. Olha, aproveita que você está aí, dá aquele like ali, né? Coloca aí o sininho para que você possa saber sempre quando nós chegamos aí semanalmente na sua rede com todas as informações contra a desinformação, esse grande mal do século. O nosso canal, Democracia da Desinformação, tem todos os episódios anteriores, assim também como o Spotify e o YouTube Music. Indica para as pessoas, é legal você também ajudar a maximizar essa grande campanha para que a gente possa estar aí municiado para batalhar contra a desinformação. Não vou perder mais tempo não, vamos para o quadro A Ruim da Semana. Olá, pessoal. Como você sabe, né, uma das coisas legais que a gente gosta de trazer aqui no Desinformando é esse choque de gerações, né? Não à toa, eu aqui um pouco mais experiente, Diego aí novinho também, a gente gosta sempre de trazer esses pontos de vista geracionais e distintos. E é muito legal quando a gente, de repente, se encontra com uma questão como essa da Ruim da Semana, né? Porque, assim, quando eu era novo, da idade do Diego, essa questão de ver ET, de ver OVNI, era uma festa. A gente era um clássico, inclusive um clássico da desinformação, porque, obviamente, muitas dessas informações, não vou dizer todas não, tá? Mas a maioria dessas informações eram mesmo mentiras, fake news, embora a gente não diga desse nome. Mas eu mesmo fui um ufólogo, né? Eu comprava revistas sobre ufologia, sempre gostei muito de ficção científica. Eu realmente acredito que em algum lugar aí tem ali alguma civilização. Eu acho que eles vinham aqui perder tempo com a gente, mas de qualquer maneira, eu acho que tem ali. Agora, é engraçado como é que isso volta, né? É uma coisa vintage, se não é uma coisa, sei lá, fora do tempo. Agora as pessoas revendo os ETs. Mas o Diego, o crânio que não quer só discutir isso não, ele quer também trazer a oportunidade de discutir outras questões sociais. Não é isso, Diego? É isso, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Esse caso que ganhou uma dimensão tremenda nas redes sociais desde a última semana, quando o influenciador Mike Leão publicou um vídeo nas redes sociais mostrando ali um suposto OVNI na propriedade rural que ele tem ali na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Campo Largo, onde ele, supostamente, no início da noite, teria filmado um OVNI. Ele, de 40 mil seguidores, chegou a milhões de seguidores durante esse período, porque de fato o vídeo aí viralizou nas redes sociais e muitas pessoas também acreditando na veracidade desse vídeo. Essa mesma história teve outras ramificações, se assim a gente pode dizer, como por exemplo um youtuber indo até a propriedade do Mike Leão, né? Não dentro da propriedade, mas ali na região, e filmando na mesma região onde ele teria ali visto o OVNI, e esse youtuber teria desmentido esse OVNI, mostrando que as luzes que apareciam no vídeo do Mike eram, na verdade, relativas a uma propriedade rural que havia ali numa serra, né, onde as imagens teriam sido feitas, uma espécie de chácara ali, né, um camping ali, uma pousada, que estariam ali dando origem a essas luzes que aparecem nos vídeos, mas então essa história meio que teria sido desmentida, mas algumas pessoas ali criticando, dizendo que o vídeo teria sido editado, enfim, algumas pessoas defendendo a aparição do OVNI e outras pessoas já acreditando nessa refutação feita por um outro youtuber desmentindo, né, a imagem original. Mas o que chama a atenção é que, por exemplo, uma outra ramificação que aconteceu dessa história foi que alguns animais do Mike teriam morrido, inclusive nessa madrugada, no início dessa semana, e que o Mike, então, estaria ali sofrendo algum tipo de perseguição ou utilizando dessa história para reforçar o fato de que era um OVNI inicialmente e que esses Porque esse é o clássico, né, Diego?
morrer bicho quando aparece um OVNI, né? É um clássico, tanto é que isso tem nome, né? Assim, pegou-se, inclusive, de uma mitologia do interior do Brasil e chamou-os do chupacabras, né? Como se os ETs viessem para cá para usar os nossos animais como suco. Mas é um clássico, né? Apareceu um OVNI, por sinal. Esse nome também é Grinch, né? Porque significa objeto voador não identificado, é uma brasileirada, né? Uma portuguesada do nome em inglês, que, por sinal, nem é mais usado. Né? Hoje nem usam mais OVNI. Tem uma outra sigla, que eu não vou aqui me lembrar qual que é também. Você veja que essas informações, elas vêm em volta, mas ainda ancorada lá no passado também, né? Inclusive com essa história. Só falta agora você me dizer alguma coisa que eles são verdes, cabeçudos, com grandes olhos, porque aí fecha o círculo, né, do que são as informações que envolvem os objetos voadores não identificados. É isso, e cada vez mais existem ramificações dessa história, né? Mas uma coisa positiva que dá para a gente extrair de toda dessa narrativa que nós temos visto é como que essa história desdobrou também em questões sociais. Então, boa parte desse público que começou a seguir o Mike Leão começou a verificar como que a comunidade rural, onde ele tem a propriedade lá na região metropolitana de Curitiba, tá, digamos assim, muito atrás do ano que nós estamos, por assim dizer, porque não tem saneamento básico, não tem energia elétrica, não tem questões que são básicas não é realmente. Nem do ano, né, Diego? Do século, né? Do século, né? Não é nem do ano, mas sim do século. Então, boa parte desses novos seguidores, porque ele ganhou aí, né? Ele chegou a casa de milhões de seguidores nesses últimos dias por conta desse vídeo. Ele já era um influenciador razoavelmente conhecido porque ele resgata muitos animais, ele já tinha ali os animais da própria chácara dele. Mas isso levantou uma questão que, a princípio, não fazia parte, né, da história, mas que é uma questão interessante se a gente para analisar realmente a realidade de pessoas que moram no interior. No caso de Campo Largo, não é nem tanto no interior assim, mas que já mostra em maior ou menor grau uma realidade que está presente no Brasil afora. Né? Então, mesmo assim, a gente conseguiu extrair alguma coisa positiva de toda essa história, que é levar questões como essa a debate. Diego, então você está me dizendo que talvez a desinformação pode ter alguns ganhos sociais, né? Mas não quero que você me responda isso agora, não. Isso é para o nosso último quadro, porque agora vem aí, né, o Essa Informa. Pois é, pessoal, o Essa Informa é o nosso quadro que a gente traz a ciência para discutir sobre desinformação. As universidades, os centros de pesquisa, têm se dedicado a esse fenômeno. É um fenômeno realmente, embora ele exista em toda a história da humanidade, ela, no nosso século, ela tem ganhado umas proporções que realmente têm ficado muito prejudiciais às questões da democracia, às questões sobre saúde, né? E é importante essa discussão e a universidade não está saindo fora disso, né? Uma dessas questões é sobre o estudo da desinformação e os seus filtros. Conta para a gente um pouco mais sobre isso, Diego. Isso, professor. Hoje a gente traz um texto do Fabiano Couto Correia da Silva, que está presente no repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele vai chamar essa sociedade de sociedade da desinformação, que é algo que nós já trouxemos aqui no Desinformando, que é um conceito do Paul Marshall, um pesquisador australiano, que vai dizer que a desinformação é uma espécie de endemia, né, dos dias atuais, porque ela sempre existiu, mas que ela ganha novas características diante das características da sociedade contemporânea, considerando aí as redes sociais, as plataformas, os regimes de informação que existem hoje, que são muito diferentes daqueles que existiam até pouco tempo atrás, né? E aí, nesse texto, o Fabiano vai trabalhar com um referencial interessante para poder analisar essas questões. Vou até abrir aqui o resumo para a gente poder acompanhar o resumo completo, que é o que ele vai chamar de filtros, né? Ele vai analisar, portanto, a sociedade da desinformação a partir desses filtros que são indicados aí por dois autores que são importantes no referencial dele, que é o Chomsky e também o Herman, que é justamente os filtros acionados pelo Fabiano para poder analisar essa sociedade da desinformação,
ou de como que a informação nesse aspecto ganha também um outro caráter que até então a gente não tinha visto. Então, a gente vai dividir esses filtros ao longo das próximas semanas para a gente poder entender certinho o que eles representam e de que maneira que eles operam com a desinformação. Para hoje, nós vamos trabalhar o filtro 1, que tem a ver com a ideia de importância, propriedade e orientação dos benefícios dos meios de comunicação. O que isso significa? O que o Fabiano está querendo dizer com isso? Ele vai dizer que antigamente, né, os jornais eles eram bem mais baratos para fazer do que a comunicação, do que os jornais atuais, que não são jornais impressos em sua maioria, né? Tem a ver com anúncio, tem a ver com regimes de poderes, tem a ver com regimes econômicos, porque quem tem a economia em mãos é quem vai conseguir controlar esses regimes de informação que nós temos hoje em dia. O que, naturalmente, vai excluir, por assim dizer, grupos menores, né, conglomerados menores de mídia, se assim a gente pode colocar. Então, meio que a informação ou a desinformação, né, essa informação que também gera desinformação nos dias atuais, meio que se transformou numa espécie de negócio controlado por alguns grupos específicos que são regidos pelos próprios interesses financeiros que esses grupos possuem, né? Então, a liberdade de imprensa, nesse caso, acaba sendo um tanto limitada àquilo que é de interesse não somente do grupo que controla aquela informação, algo que não é novo, evidentemente, mas que ganha uma nova escala nos dias atuais, e, naturalmente, também outros tipos de interesses que podem vir a atravessar essas relações, considerando relações de poderes, relações políticas, ano eleitoral, então a gente tem muito disso, principalmente seja em TVs maiores ou até mesmo, né, em regimes em veículos de imprensa mais do interior. Então isso tudo acaba atravessando esse regime de informação que naturalmente pode gerar desinformação, não necessariamente pela mentira, mas sim por esses interesses que acabam atravessando esses regimes e essas produções de informação que circulam nos ecossistemas, por assim dizer, contemporâneos, né? Lembrando, pessoal, que sempre todos esses artigos estão no link aqui da nossa descrição. E esse artigo é bacana demais e vamos explorar ele nos próximos Desinformandos, mesmo porque eu estou curioso de saber se nessa endemia a gente já está construindo também os nossos anticorpos. Mas agora, você sabe, né? Tá um pouco friozinho. Quando tá um friozinho, a gente implora para a gente ter um sol. Mas a gente talvez tenha uma desinformação sobre ele. Roda aí. Diego, você mais uma vez desconstruindo o que nós acreditamos ser verdade. Afinal de contas, o Sol é ou não é uma bola de fogo? Não é, professor, até porque a noção de fogo ela vai ser um pouco diferente quando a gente está falando, por exemplo, do Sol. O Sol, como nós sabemos, é uma estrela que é composta principalmente por plasma e que vai gerar ali a própria energia por meio da fusão nuclear, né? Basicamente, é o combustível que vai dar forma ali ao Sol e vai fazer com que ele funcione. Então, esse processo de fusão nuclear vai fazer com que os átomos eles se tornem, na verdade, hélio, né? Eles vão se fundir ali por meio dessa relação nuclear para poder criar hélio. Diferente do fogo que nós temos aqui na Terra e que nós conhecemos o fogo enquanto tal, o Sol não vai precisar de oxigênio para queimar. O fogo na Terra precisa de oxigênio para existir, para ele poder queimar e, enfim, sair a faísca, gerar a chama que a gente vai conhecer enquanto fogo. Então, a luz e o calor que nós sentimos do Sol enquanto tal, né, o que faz nós pensarmos que nós estamos aí diante de uma gigantesca bola de fogo, na verdade, ela não é. Afinal de contas, esse calor, ele nada mais é o resultado dessas transformações de energia que o Sol possui no seu interior, que vai gerar esse calor que chega não somente na Terra, mas também em outros planetas do Sistema Solar, que, enfim, é o sistema no qual o Sol está inserido e que é a grande estrela que vai permitir aí o funcionamento desse sistema, né? Então, popularmente falando, o Sol é uma espécie de bola de fogo, mas na prática não, porque ele não vai precisar de hidrogênio igual o fogo que nós temos aqui na Terra. No máximo, a gente pode falar bola de fogo quando você tem o meteorito entrando na atmosfera. Mas aí ela vai pegar fogo mesmo, porque ali tem oxigênio, e não é o caso do Sol, né? Fiquemos, então, apenas com a versão romântica dela, uma bola de fogo que nos aquece. Vamos agora, então, para o nosso Pré-Verdades.
Diego, rapidinho, para relembrar o nosso primeiro quadro ali também, né? Será que realmente vale a pena a gente pensar que uma desinformação pode causar um benefício social? Não é melhor a gente ter o benefício social sem a desinformação? Com certeza, a segunda opção é o caminho mais correto, até para a gente poder parar para pensar a respeito dos impactos, não somente éticos, mas também morais, que vão guiar, né, a utilização da desinformação para diferentes fins. Seria quase que uma espécie de utilização maquiavélica, né, da desinformação, achando que ela poderia atender a qualquer tipo, ela poderia seguir qualquer tipo de método a partir de uma justificação para o fim dela, né? E não é bem isso que pode acontecer. Esse caso do Mike Leão, ele foi uma exceção gigante, porque a gente não sabe exatamente qual foi o interesse do influenciador por trás desse vídeo. Se foi ganhar seguidores, ele conseguiu muito bem atingir esse objetivo. Mas o que chama a atenção é que esse debate social sobre como as condições de vida nas propriedades rurais são ultrapassadas para o século, para o ano que nós estamos, né, foi levantado muito mais por parte dos seguidores do que necessariamente por parte de quem produziu aquela desinformação, aquela informação errada, falsa, assim por diante. Então a gente tem que ter muito cuidado para sempre tentar olhar pelo lado positivo de uma desinformação, porque em 99% das vezes ela vai ter um objetivo malicioso e caso venha a ter alguma consequência positiva, é uma exceção que, como foi nesse caso, né, do Mike Leão, que a gente precisa olhar com bastante cuidado e esperar também os próximos capítulos dessa novela, porque, por exemplo, de ontem para hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, a gente já teve um desdobramento que foi a morte de um dos animais do influenciador e, enfim, reforça um pouco mais essa notícia de que é um OVNI que apareceu ali, que está se vingando de alguma medida, porque essa informação não poderia ter sido vazada. Que pelo menos a desinformação possa ter o lado positivo de servir como um mau exemplo. Isso. Pessoal, semana que vem nós estamos aqui de volta com ótimos exemplos. Um abraço. Esse pessoal, até a próxima.